Você está ouvindo o Execom Talks. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks, o primeiro, né, depois do fórum. De volta! De volta aos estúdios, né? E tô aqui, eu, Jean Macdice, diretor da Escola Superior de E-Commerce, junto com o meu sempre e querido companheiro de podcast, Henrique Gasperoni, CEO da LiveU. Valeu, Jean. E não vamos deixar de seguir a gente, né? A gente fez uma longa temporada, cerca de 8 capítulos lá no e-commerce, no Fórum E-Commerce Brasil, né? A gente entrevistou gente muito legal, o Marcelo Zimet, CEO da L'Oréal, o Rafael Bongiorno, VP da Electrolux, Marucho. O Rodrigo Marucho, Marcelo Linhares, vários professores também, alunos, né? Mike, um abraço pro Mike. A Vanessa Arlandes, portuguesa, que está cursando também nosso MBA. Então foi uma super experiência, foi incrível, né? A jornada que nós fizemos no Fórum E-Commerce Brasil foi épico, né? Foi incrível, cara. Uma oportunidade genial, realmente. E um abraço a todos os alunos que nós encontramos lá ao longo dos dias do fórum. Foi realmente uma oportunidade muito bacana da gente desvirtualizar o nosso contato lá, presencial. Foi de verdade muito bacana. Um abraço para todos que nós vimos lá e eu já não vejo a hora de chegar ao próximo, cara. Logo, o próximo fórum está um pouco distante, mas temos o Marketplace Conference, agora no dia 18 de abril, né, que vai rolar lá no WTC. Vai ser também uma experiência bem legal, um evento menor, previsto aí 2.000 pessoas. Quando a gente normalmente, quando a gente prevê 2.000, é para 3.000, né? O Thiago não sabe brincar com essas coisas. Visto que o fórum era previsto 15.000, foram 20.000, então a coisa não foi para brincadeira. Mas hoje, na nossa experiência, né, no nosso novo episódio, a gente trouxe um cara que, na realidade, está presente em toda a nossa jornada, em toda a nossa experiência educacional. O nosso head educacional, Caio Montanher, que já deu aula para muitos de vocês, com certeza, né? Ele já deu aula de S&OP, já deu várias aulas de estatística e assim por diante, né? Ele é um professor que a gente tem vergonha, né, de comparar. Assim, é duro dar aula depois do Caio, porque o benchmarking sempre derruba a nota do próximo professor, porque ele é um professor fora da curva, muito bem avaliado e muito bem trazido, né, Henrique, para dentro do corpo de desenvolvimento da escola. Já há mais de um ano já, né? Como head educacional? Exatamente, Jean. Já faz 1 ano e alguns meses que eu estou nesse desafio de head educacional. E é muito interessante olhar o outro lado, né? Do preparo aqui. A gente na Execom tem um cuidado gigantesco de montar o melhor material para a melhor experiência de aula possível. E agora eu estou vendo qual é a trabalheira enorme, né? Eu achava que era um negócio que nascia na árvore, assim. Mas não, é taxonomia, é discussão, é redondo, e por isso que fica excelente, né? Não, e é um baita de um desafio, a gente sabe disso, e aula a aula e uma evolução constante, né? Porque as coisas, especialmente no e-commerce, no mundo dos negócios, têm evoluído a uma velocidade que não permite a gente refazer um módulo sem revê-lo, né? Sem a gente realmente revisitar e passar por uma nova avaliação e, com certeza, modificação para atualizá-lo, né? Perfeito. Eu sou muito admirante assim, do que é a rotina e o aparato da escola para conseguir capturar essas inovações, né? Eu imagino que os colegas professores que nos ouvem sabem que muito do que entra de exemplo do próprio aluno, né, é um exercício de MBA, ou seja, a gente está falando entre gestores, as dificuldades de algumas das empresas são novas dificuldades e elas podem ser dificuldades de outros setores completamente diferentes dos nossos, mas não só os alunos, né? A gente vai ter uma função de conselho, como tem um conselho do Execom, que também traz insights, as coisas que a gente percebe, como nos fóruns que vocês comentaram agora. Assim, é uma miríade de cases que vai trazendo, cara, olha como a gente subiu o sarrafo, os desafios são novos e nem sempre a literatura acadêmica consegue acompanhar essa velocidade, essa profusão de novidade. Então a gente tem que estar com a cabeça tanto na academia quanto ao mesmo tempo nos desafios de negócio, no que os alunos falam e constantemente nesse levantamento. Então é um desafio gigantesco, mas felizmente a escola me parece estar bem aparata e de rotina para a gente adaptar e absorver o que tem de novidade. E claro, né, colocar na nossa metodologia. Que legal, Caião. E o Caio, né? Muito obrigado por ter aceito aqui nosso convite, né? E você, de formação, né? Tem uma formação
de economista, né? Então, na realidade, o que a gente busca aqui nesse podcast, né? Um dos objetivos, né? É humanizar um pouquinho, contar um pouco para os alunos as histórias por trás dos professores, as histórias por trás de quem constrói a Escola Superior de E-Commerce, né? Então, conta um pouquinho para a gente, né? Como que foi essa sua trajetória até aqui, desde quando você era um bebê, assim, né? Tranquilo, é umas 6 horas de podcast. Desde a época que você tem a idade do Antônio. Quando eu tirei do meu filho ainda. O Antônio tá com 1 ano e 8 agora. Aí fica pra posteridade, né? Você fala a idade de alguém ou de alguma coisa, tira a fotografia, né? Depois você compara. Mas, cara, eu acho que... Você é de São Paulo? Não, eu sou do interior do estado de São Paulo, eu sou de Campinas. É uma cidade relativamente grande aqui, mas não se compara a São Paulo. Sempre tive um carinho gigantesco por São Paulo, né? Como garoto do interior, você vem para São Paulo, né? E fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Eu acho que isso acontece muito com os alunos nossos também, que não são de São Paulo, né? Tem gente de outros estados que acabam participando dos nossos eventos e a gente fica, cara, deslumbrado, né? Com o tamanho da capital. E para mim não foi diferente. Eu sempre, de pequeno, fui muito curioso. O meu pai sempre foi envolvido com educação, chegou a ter escola e tal. Então, de infância, a gente sempre tentou, eu e minha irmã, entender o mundo de maneira curiosa, assim, sabe? Sem sentar em cima do que eu já sei, isso é o suficiente. E eu acho que, até acelerando agora, indo direto para a minha graduação, né? Eu fui fazer economia porque eu queria entender como as coisas funcionavam. Porque você participa de visões, assim, na própria escola, né? Ensino médio, fundamental, tudo parece fazer sentido, menos o que aparece no jornal. É muito maluco, né? Enquanto educação, assim, a gente vai tendo umas coisas que tem um storytelling, um acompanhamento, mas quando você vai assistir o jornal que representa a vida adulta, nada mais faz sentido. As pessoas falam de taxa de juros, de câmbio, de desemprego, de inflação, e políticas públicas, e eleição, e as coisas não conectam. Parece que tem um gap de entendimento, né? E eu fui estudar economia para tentar entender isso, o mundo que eu não entendia. E eu descobri que é aquela curva de Dunning-Kruger, né? Depois na edição, se der para até colocar a curva de Dunning-Kruger para a galera conhecer, ou no link, mas a gente começa a estudar alguma coisa e fala, agora eu entendi. Só que se você efetivamente se aprofunda, você vê que tem 60, 70 anos de estudo e contribuições de outros acadêmicos e aquilo vai ficando cada vez mais difícil de entender e eventualmente você ou larga a toalha ou vira acadêmico. E aí, em algum momento da minha vida, eu larguei a toalha. Eu fui trabalhar com inteligência de mercado, que tem um pouco do olhar de macroeconomia, o que acontece lá fora, mas também a microeconomia, que é o embate, né, entre os agentes econômicos, famílias, empresas, governo. E fui entendendo a dinâmica de negócios. Trabalhei quase 10 anos com isso. Depois fui trabalhar no mercado imobiliário, fui proprietário de imobiliárias, de construtora incorporadora. Tive agências da Remax, que gosto muito do que eu pude aprender nessa época. Foi um longo período, né? Cara, deu para aprender muita coisa, mas nesse mesmo momento que eu estava largado do mundo acadêmico, inteligência de mercado ainda me instigava. Deixa eu entender o que eu não entendo. E aí eu lembro que eu trabalhava na época, antes de ir para o mercado imobiliário ainda, numa comercial automotiva brasileira, que é o Grupo De Pascoal. Eu trabalhava no setor de inteligência de mercado. Antes disso, eu trabalhei no financeiro. O economista geralmente vai trabalhar no financeiro em algum momento. Né? Foi onde a gente se conheceu, né? Exatamente, Henrique. E aí, olha que louco. Eu estava conhecendo uma ferramenta de geomarketing sensacional. E eu mandei um estudo de mercado para eles, e eles gostaram do estudo, e eu não sei se já era planejamento deles, mas, cara, uma semana depois que eu mandei o estudo, eu falei, esse estudo tá legal, olha o que eu fiz com a ferramenta de vocês. Eles abriram um concurso cultural, cara, para outras pessoas mandarem estudos como aquele. E aí, cara, dito e feito, nesse mesmo que eu tinha mandado, eles consideraram no concurso, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma capacitação em inteligência de mercado, aqui na antiga Febracorp, que hoje é Live University. Só que olha que louco, eu já tinha me inscrito para fazer essa capacitação. Então eu tive que dar baixa no pedido e vim ser aluno gratuito. Perdi uma venda. Perdeu uma venda. Eu ia pagar do meu bolso suado, cara. Perdeu uma venda. E aí, cara, eu fui um bom aluno da capacitação. Depois de um tempo, a Live abriu o MBA. Eu fui convidado a ser um bolsista no MBA, acho que por conta dessa experiência prévia. Fui um bom aluno no MBA, fui convidado para ser professor. Fui um bom professor. A Live naquela época fazia até uma premiação das melhores avaliações do ano, tal. Ganhei essa do melhor do ano. E aí fui convidado para ser coordenador do MBA de inteligência de mercado. Fui um bom coordenador de inteligência de mercado, entrei da universidade para trabalhar como head de inovação. Cara, durou 3 meses head de inovação. Vai o seguinte, assume isso aqui também, a relação com o professor, eventos e escambau. E aí, cara, o que eu já gostava muito, que é essa relação com a universidade, e com a Execom, que à época já existia, já aqui conosco, acabei virando head educacional. Então, acho que do perfil curioso, que é o que eu gosto de provocar com os alunos em sala de aula, eu me mantive curioso até hoje. É muito legal isso, porque tem muitos alunos às vezes nos perguntam, né?
pô, mas como que é a trajetória para eu me tornar professor, né? O que você diria para esse aluno? Cara, a gente pode pensar em ser professor na Live University, na Execom, e pode pensar em ser professor na vida, né? Aqui na Execom, a gente tem um jeito de dar aula que é muito característico nosso. A gente se preocupa com uma forma de contar a história, de envolvimento dos alunos, que não é comum em todas as instituições de educação superior do Brasil. Agora, se fosse responder essa pergunta de maneira bem fática, assim mantenha-se curioso, entenda e seja especialista o suficiente a ponto de agregar para alguém. E se quiser lecionar aqui na Execom, me procura, eu procuro o Jean ou a Valéria, ou quem quer que seja, e aponta interesse, que daí a gente faz um teste com você, no fundo é isso. Eu acho que a grande sacada é essa, né? Aponta interesse. Aponta interesse. Eu acho que na vida, quando a gente resolve fazer as coisas e quer fazer as coisas, a gente precisa apontar interesse. A gente precisa chegar para as pessoas e falar, olha, eu quero isso aqui. Né? E aí isso vai conduzindo a nossa carreira, os nossos destinos. Né? Se a gente ficar esperando as coisas acontecerem... Não acontece. Não acontece. Pode até acontecer, mas de alguma forma você tinha algum... Lá atrás, quando surgiu essa bolsa, você estava direcionando os seus esforços para aquilo, né? Sim. A ponto de eu estava inscrito na turma praticamente, né? Então, acho que essa lógica de... eu acabei pulando uma parte da minha história, né? Eu fui professor de inglês com 17 anos. Dos 17 aos 22, assim, eu lecionei, né? Então, quando eu fui chamado para ser professor aqui, eu já tinha alguma experiência. Durante a graduação também lecionei em ONG, gratuitamente, para jovens carentes e tal. Inglês também. Então, eu sempre gostei do ambiente de sala de aula por conta dessa criação da curiosidade. Então, se a gente tivesse que escolher duas atitudes, uma que eu acho que ela vale para todos, que é essa do interesse, e a segunda valeu para mim, que é a curiosidade. Eu nunca estou satisfeito com o que o material propõe na aula. Eu sempre fico imaginando qual que é o conhecimento marginal, ou seja, aquele que está às margens, né, a próxima página que não está sendo contada por aquele slide. Porque numa aula você tem uma sequência de slides, uma espinha dorsal, mas aquilo pode ambientar uma pergunta diferente na cabeça de cada pessoa. Então eu fico imaginando um intervalo de confiança, assim, sabe? Em volta daquela aula. O que não está sendo contado aqui que poderia ser contado? E, cara, quem abrir as minhas abas do meu computador vai ficar desesperado com o meu Chrome. É um monte de aba aberta, porque eu fico tirando as minhas dúvidas durante o dia, assim, sabe? A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Eu e você, é verdade. Beira a insanidade, né? Caio, você trouxe um ponto que eu achei interessante, cara, que filosoficamente a gente sabe que só sei que nada sei, né? Grande Sócrates, mas a gente sabe que basicamente quanto a gente mais estuda, a gente mais percebe que vai se abrindo o mundo e e a gente menos sabe. Menos né? sabe. Porque a quantidade de novas e siglas e tecnologias e funções e matriz e modelos para a gente aplicar nos nossos negócios. Eu queria que você contasse para a gente bater um papo sobre isso, qual é o processo de elaboração de um módulo na aula? Como é que você faz para definir o que vem no módulo, o que não vem, o que entra? Que eu tenho certeza que o aluno, quando está lá, não... Eles nem imaginam. Nem sonham, né? Não, eles nem imaginam. E você também não sonhava antes? Não. Quando eu era quando eu era aluno, menos ainda. Quando fui professor, também achava que, como eu disse, nasci em árvore. A gente tem o costume bem errôneo, assim, de acreditar que o professor está preparado para montar um material e aquilo vai te trazer uma experiência suficiente, né? E são skills completamente diferentes. Alguém conseguir transmutar o que está densificado num livro para um exemplo que vai, conforme os olhares dos alunos no presencial, ou os comentários e quantidade de interação no online, como a gente tem praticamente toda a interação aqui na Execom online com os alunos, com algumas raras exceções, mas ter essa perspectiva de achar que o bom professor é um bom construtor de material é um engano. Pode até ser que as coisas se sobreponham, mas montar um bom material tem a ver com dar muitos passos de planejamento prévio. Então, vou assim, contar uma história em 5 passos, vai. Primeiro, a gente precisa, sem sombra de dúvidas, olhar para o que é que existe no mercado, quais são os vilões que estão hoje afligindo a tomada de decisões. E aí a gente, aqui na Execom, faz esse trabalho intenso em todas as escolas da Live University, na verdade, que vamos ver o que os concorrentes estão ofertando, o que o conselho vem dizendo, o que os alunos vêm comentando, o que me parece esse exemplo que funcionou e não funcionou. Ok, entendemos o que parece que existe no mercado. E o que é que não tem? Então, na fase 1 ainda, a gente tem que se perguntar o que é que não está sendo feito. Quando a gente entende
Essa ideia do que eu gostaria de contar tem que fazer uma taxonomia, que é, vamos listar todo esse conhecimento num storytelling que faça sentido. E tem que fazer sentido, e isso é difícil, de maneira ecumênica. Porque tem alunos que estão num estágio do seu e-commerce muito avançado. E tem gente que tem uma loja que ela foi varejista até ontem. Ele agora quer mergulhar nesse mundo. Então, ser ecumênico é bem difícil. Porque o agradar gregos e troianos é impossível. Então, como que a gente faz para tentar ambientar isso? Aí vem a fase 3. A fase 3 para mim é, esse storytelling, ele tem que seguir alguma metodologia. E aí eu dou graças a Deus aqui para a Live University ter, e a Execom também usar disso, essa metodologia nossa, que é o Lexis, que é o Learning Experience System, em que a gente garante que a gente sempre vai estar passando por um passo a passo que faz sentido. A gente apresenta um problema, a gente co-constrói com o aluno como seria uma solução para isso, mostrando as ferramentas existentes, traz um exemplo pronto, depois faz uma simulação com o aluno, para ele falar, caramba, então é assim que resolve, para daí a gente dar um momento rockstar para ele. Você também consegue sozinho. Então é um negócio assim fabuloso. Montou isso, tem que pôr uma roupagem gostosa. Parece detalhe, mas dentro desse ponto aqui, acho que o grande aprendizado é o aluno errar, testar e fazer novos erros dentro da sala com a experiência de todo mundo. Sim. Acho que esse é o grande ponto que a gente tenta trazer, né? Sim. E um grande desafio que você comentou nesse lado todo, dentro dessa taxonomia, é como é que a gente pega os problemas e entende que aquela determinada matéria que a gente vai discutir, a gente consegue construir uma linguagem de aula. Perfeito. Porque tem material que é muito difícil você traduzir em aula. Até resumir, né? Porque às vezes é tão extenso que a gente fazer uma fatia e trazer na aula é uma escolha de Sofia. Para cada escolha, uma renúncia, né? Exatamente. Essa frase acho que é muito poderosa nesse sentido. E é bom até você ter falado isso, Henrique e Jean, porque isso vai ao ponto 4 nosso, né? Que é, a gente precisa criar um storytelling que ele seja suficientemente engajador, ele tem que ser divertido, ele tem que ser gostoso. A gente tem perfis de alunos que são diferentes, né? Se você parar para pensar, o consumo de conteúdo moderno, ele está muito mais em pílulas, as pessoas querem dar risada, elas querem se divertir. 8 minutos? 8 minutos. Não é simples. Por exemplo, uma das aulas que eu leciono aqui na Execom é de estatística. Cara, o conhecimento de estatística teve uma galera que dedicou a vida inteira, 40 anos, para poder chegar num teorema. Aí eu preciso, em 3 horas, mostrar o teorema, a aplicação, trazer e convencer que existe um vilão no dia a dia de cada um deles que eles nem perceberam ou perceberam, que pode ser os erros de SNOP, pode ser erro de forecast, etc. Para eles comprarem ideia, mostrar uma sopa de letrinha, que muito da estatística está escrita em grego, e é literalmente em grego, porque as letras são gregas, para daí, puta, então essa é a dinâmica, essa é a mecânica, caramba, como é que eu resolvo isso? E aí ele comprar que isso cabe no meu dia a dia. Assim, precisa de um storytelling carinhoso, tem que ser gostoso. A gente tem uma máxima aqui, para todas as aulas, todas as escolas, na Execom isso é muito sério, que é o aluno precisa sentir que aquilo tem valor para ele. Se ele não perceber que tem valor, que não é divertido, cara, no online é muito fácil você desligar sua câmera e fazer feijão. Sabe assim? Se servir de sopa de novo e ouvir o professor como se fosse o Netflix. Só que se não for legal com o Netflix, ele também vai ligar o Netflix enquanto os dois estão rolando ali, só para ter a presença. Então, é muito importante que a gente seja sedutor o suficiente. Esse, para mim, é o item 4, sabe? Dessa etapa de 5, assim. Agora, falar em inteligência de mercado, eu adoro esse nome, né? Inteligência de mercado, você fala, puta, isso aqui é uma baita... Só os inteligentes falam. Nossa senhora, eu preciso disso pra mim. Mas você que é inteligente aí, né? Mas, afinal de contas, né, o que faz a inteligência de mercado enquanto prática diária? Cara, excelente pergunta. Eu gosto de pegar uma das definições, assim, tem muitos teóricos, né, que vão trazer à luz. O próprio Porter tem a visão dele, o Ian Herring tem a visão dele, o Michel Godet vai ter a visão dele. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, americanos, franceses, assim, as escolas de inteligência elas divergem um pouquinho sobre o porquê existe inteligência, mas no limite todas elas convergem para uma coisa. Inteligência é eu entender que a empresa tem problemas. Desses problemas, eu vou ter que defini-los de maneira muito categórica, porque o que é problema para você pode não ser para você. E inteligência é uma área meio. Ela é um roteiro, ela é um aparato, ela é uma rotina muito mais do que uma área que entende que vocês, tomadores de decisão, o C-Level e os outros tomadores de decisão da empresa, gerentes, middle management, têm problemas. Quando eu conseguir aterrissar e falar, é esse que é o problema? É isso aqui que tira seu sono? Ótimo. Agora eu vou coletar sobre esse problema e entender ele de maneira mais profunda. Quando eu entendi, eu rodo alguma análise. Essa análise ela pode ser à luz de ferramentas pacificadas ou uma análise inovadora. Analisar usar o bom senso, às vezes no ombro de gigantes, às vezes sozinho.
E quando eu analisei e descobri coisas, eu preciso contar para a empresa. No fundo é isso. Então, inteligência é: identifiquei problemas, respondi perguntas sobre ele, analisei e descobri coisas, contei para o tomador de decisão. Seja porque eu contei e dei uma recomendação, é uma inteligência acionável, ou porque eu contei e ele agora, tomador de decisão, se sente um pouquinho mais seguro para seguir no caminho que ele já ia seguir que fosse, mas que pelo menos incerto. Isso é inteligência. E quais as principais ferramentas que a inteligência de mercado usa? Bem interessante. Ó, a gente tem, acho que 3 grandes frentes assim dentro desse ciclo que eu coloquei que vão me trazer ferramentas. Eu vou sentar aí: coleta, análise e disseminação. Beleza? Em coleta, a gente tem 2 grandes mundos. Tem a coleta que ela é qualitativa e ela é humana. Então, elicitação, relacionamento, rede de coleta entre as pessoas. A empresa inteira poder ser uma grande máquina de descobrir coisas e colocar isso em algum lugar guardadinho. Fornecer dados e informações. Exatamente. Esse E é um tem caminho. processo para isso. E tem processo para isso. Estruturadíssimo, assim. Parece que é um negócio meio... o time do comercial tem um fórum ali que nada. Tem que montar uma rede para isso funcionar. A gente chama de rede de inteligência. E isso é o lado quali. E tem um lado quant, que tem tudo a ver com esse com, que é a gente monitorar com maneira tecnológica. Que é robôs scrappers, spiders, fazendo aí esse scrapping no site da concorrência, simulação, para que a gente consiga capturar quais são as práticas, ter isso sumarizado e ser mais uma forma de tomada de decisão. Então, coleta tem esses 2 mundos. A segunda, que eu estou chamando de análise, aí, cara, é uma lista de possibilidades, é desesperadora, assim, quanta ferramenta existe, né? Se a gente parar para pensar assim, do Michael Porter, que eu já citei aqui agora, ao Ian Harry, passando pelo, como já citado aqui, o Michel Godet, eu vou ter uma miríade de ferramentas analíticas que vão dizer, com esses dados, como é que eu cruzo? No fundo, todo exercício de inteligência em ferramenta para análise é, vamos cruzar informação e tentar, com algum tipo de quebra, encontrar relacionamento entre elas? No fundo, esse é o trabalho. Depois que a gente faz essa análise, a gente vai para o outro mundo, que é o de disseminação. Então, assim, coleta, análise, que no fundo é cruzar as coisas, usar o bom senso. A gente vai para a disseminação. Disseminação é contar. É cruzar as coisas com uma metodologia. Exato. E aí, cara... Que aí que é o ponto, né? Acho que esse que é o X da questão, né? Exatamente. Porque você pode jogar no Excel lá, tal, não sei o quê, mas quando você tem uma metodologia e um processo por trás, ele te ajuda a tomar a decisão da forma mais correta, né? Sim. Ó, eu vou até sugerir um livro de análise de ferramentas. Vou sugerir os autores, na verdade. Não vou nem parar num livro. Tem um cara chamado Craig Fleischer, que ele é matador. Como que escreve? Craig é C-R-A-I-G, Craig, tipo, escreve Craig, né? Aí Fleischer com SH. Sei. E ele escreve junto com a Babette Bensoussan. Babette é com 2 T's e E no final, Babette. E o Bensoussan é com 2 S's no Sou. Então, Bensoussan. Essa é bom, quem está acompanhando a gente vai ter que clicar no link aqui embaixo. A gente vai colocar o A gente livro. vai passar no link aqui Tenho embaixo. certeza, né? Eles têm algumas boas publicações analíticas, inclusive algumas delas trazem listas de ferramentas analíticas. E aí, algumas dessas coisas são ambientadas nos nossos MBAs aqui da escola. E eu acho que essa é uma boa forma de resumir o que tem de ferramenta. Eu lembro quando eu estava na De Pascoal, eu fazia parte de um grupo de práticas de inteligência de mercado que o Alex Leite, o nosso diretor educacional, na época tinha fundado, que era o GPIM, Grupo de Práticas de Inteligência de Mercado. Era um grupo nacional, O Alex legal. é bom nesses... Cara, Lexis, GPIM... Ele é bom, ele é Connect the Dots Forward, assim. E aí, cara, eu lembro que eu fiz, para ajudar o GPIM, uma organização minha, assim, das 20 ferramentas mais utilizadas da inteligência de mercado. Aí, tipo, eu ia explicando a aplicação de cada uma delas, tal. Algumas eu peguei do Craig Fleischer, da Babette Bensoussan, mas, enfim, ó, vou dar um livro, vai, deles. Analysis Without Paralysis. Análise sem estar paralisado, né? Esse é um dos livros que eu gosto muito deles. Tá? E tem outros, mas acho que, no fundo, montei a análise com metodologia, apliquei alguma coisa, eu vou para a parte de disseminação, que é a terceira. Cara, eu descobrir coisas e contar para vocês dois, ou para quem está ouvindo aqui agora, é completamente diferente de eu descobrir coisas e você se convencer de que aquilo é verdade. Então, muitas vezes, a investigação de inteligência, que no fundo é só descobrir coisas e contar de maneira acionável, vai contar coisas que as pessoas não estão prontas para ouvir, ou que elas não querem ouvir. Ontem à noite, por exemplo, eu estava numa reunião do nosso Ibramerc e do Live RH, que são 2 escolas da Live University, escolas irmãs da Execom, da E-Commerce Brasil. E aí, ótimo. Basicamente, o debate dos caras era o quanto, em alguma égide, a gente não consegue se encontrar e contar coisas data-driven
para quem é do estilo antigo de tomada de decisão. O quanto empresas multinacionais, transacionais, nacionais, de grande e médio porte, têm dificuldade de falar, bom, até aqui a gente deu certo do nosso jeito, que eu brinco em sala de aula, que é o jeito vai cavalo. Que você descobriu que funciona e vai fazendo. É o jeito que meu avô cuidava da padaria dele, provavelmente. Cara, funciona. Mas a gente vive num mundo em que os dados estão numa efusão, cara. Ou a gente aprende a avaliar como que esse novo petróleo funciona para tomada de decisão, ou o concorrente vai fazer, daqui a pouco me engole, eu não sei nem onde veio o tiro, sabe? E isso era uma das discussões que a gente estava tendo ontem. As empresas ainda não estão completamente prontas para o data-driven. Se isso é verdade, essa terceira etapa, que é a disseminação de inteligência, ela tem que ser carinhosa e cuidadosa o suficiente para a gente trazer o jeito que o outro vai ouvir, do jeito que o incomoda, para que, senão, aquilo não vire engavetamento. Ó, só como exemplo, esse estudo que eu ganhei um prêmio de geomarketing e me rendeu uma bolsa, sabe o que aconteceu com esse mesmo estudo na empresa onde eu estava, que eu fiz o estudo? Ele foi engavetado. Porque eu não tinha maturidade para saber vender se aquilo tinha valor ou não. E de verdade, pode até ser que não tivesse valor mesmo, mas eu definitivamente não sabia me comunicar com os stakeholders para eles entenderem o valor daquilo. Eu descobri um negócio sozinho, achei incrível, mostrei para quem entendia, aquela pessoa achou que aquilo valia uma bolsa, e do outro lado o stakeholder falou, obrigado, mais um. Porque eu não sabia vender. Então a disseminação... Não aconteceu neste caso. Neste caso, não aconteceu a recomendação. Você está querendo dizer, Caião, que quem acompanha a gente provavelmente fala, legal, vou pensar numa iniciativa de inteligência de mercado aqui no meu negócio. Pro meu então negócio. ele foi lá, coletou o dado de alguma forma, ou qualitativa, ou quantitativa, ou talvez ele já tenha uma base de dados lá, foi atrás de alguma ferramenta de inteligência, que talvez ele não tenha comprado o livro. A gente vive num mundo de informação rápida de 8 minutos. Provavelmente ele foi no Google ou no YouTube, digitou lá o nome da ferramenta, viu uma ferramenta tal, cruzou, falou, legal, agora eu vou tomar alguma informação daqui. A partir do momento que você começa a analisar aqueles dados, você não passa a ter um viés de querer falar o seguinte, legal, eu coloquei o dado ali, coloquei a informação ali, você não começa a torturar um número para tentar mostrar o que você quer? Cara, esse é um super de um problema, né? Até a brincadeira. Eu lembro quando eu escolhi fazer economia, meu pai tirou sarro de mim, né? Os economistas são aqueles que torturam os dados até eles dizerem o que a gente quer que eles digam. Mas eu fico imaginando o seguinte, sei lá, por exemplo, quando você faz um business plan. Cara, esse é um problema sério, porque sempre fecha a conta, bicho. Sim, no business plan fecha. No business plan... O que a gente quer que dê. Não, então, ó, mais 0,1 aqui, mais ali e tal, não sei o que, e fecha. Só que quando você vai pro mundo real, sei lá, você vai pro Google, começa a competir, fala, puta, o CPL tá mais alto e tal. Como é que eu, sei lá, tento vencer essa barreira de... porque eu acho que a pessoa que tem que ser convencida por aquele dado, ela deve olhar lá e falar o seguinte, puta, peraí, será que esse cara não torturou para dar o número dele mesmo? Justo. Talvez por isso que ela não confie? Justo. Acho que tem duas respostas importantes aqui. A primeira é que inteligência não pode ser individual, ela precisa ser coletiva. E ter um chato na sala de aula é excelente. É muito bom quando você tem alguém que trabalha com você que é chato. As pessoas serem diferentes da gente é fundamental. Que você quer dizer chato no sentido questionador. Exato. A gente tem costume de achar que quem pensa diferente da gente simplesmente é chato, tá errado. A gente cria uma relação dicotômica, né? Se não é meu amigo, é meu inimigo. O ser humano é muito disso, né? Até por conta da nossa evolução fisiológica, assim. A gente tinha que definir quem era inimigo, quem era amigo, bater ou correr, ou enfim. Acho que a pegada principal é não fazer sozinho. Uma análise de inteligência não pode ser feita por uma pessoa. Inteligência, por definição, é coletiva. Por isso, naquela etapa de planejamento, entendimento, conversar com os stakeholders, a gente tem que entender o que tira o sono dele. Se eu tiver um stakeholder que ele é o turrão, que ele é o mais difícil de aceitar, é com esse cara que eu vou ter que me ancorar. As dúvidas que permeiam a cabeça dele são dúvidas que precisam ser respondidas. E aí, lógico, existe uma ética na função de coleta e validação. Existe em estatística o tal do teste de hipóteses, que é quando você, com dados quantitativos, consegue, através de comparação de padrões de dados e etc., distribuições com alguns fenômenos da natureza, validar se aquilo que você coletou vai ao encontro ou não de uma hipótese. Então, esse é um jeito de você desambiguar e não torturar tanto, sabe? O analista, de maneira geral, tem, assim, ferramentais para validar. É a meta-análise. Análise sobre análise. Será que a minha análise ela é sólida? Esse é o primeiro lado da resposta. E o segundo lado da resposta é, para eu não fazer o business plan dar certo a torto e direito, o que eu preciso fazer é olhar um pouco mais para as coisas que deram errado. A gente, enquanto analista de negócio, é viciado nos cases de sucesso. Todo mundo quer ler o livro do Steve Jobs. Mas e os caras que quebraram? Sabe? Então, eu acho que cabe para o analista de inteligência também
ter a humildade de olhar para as suas escolhas que deram errado e para as escolhas da empresa que deram errado e fazer uma profunda e verdadeira análise. Onde eu errei? Olhar para a dor, para o problema, para o erro, é cansativo. Mas se eu só olhar para os casos que deram certo, eu vou entrar num viés de acreditar que tudo dá certo. Então, às vezes, eu gosto de trazer exemplos Senac, eu digo em sala de aula, né? Vamos ouvir as pessoas que ouviram as recomendações do Senac e que deram certo e também as que deram errado. Não vamos ficar ouvindo só palestra que deu certo. Eu acho que o exemplo a não ser seguido ele é muito poderoso. A gente precisa ter coragem de olhar para eles. Tem o outro livro do Napoleão Hill, né? Sim. Que deram errado, né? Sim, o Napoleão é poderoso mesmo. Então, Sim. é interessante ver esse lado. Mas, na prática, então, o grande produto da inteligência de mercado é estratégico. É estratégico e a recomendação tem uma função de acionabilidade. Então, a gente traz caminhos e diz, nesse caminho você vai ter esse risco, esse benefício, e nesse caminho você vai ter esse risco, esse benefício. A inteligência também não se responde a deixe-me dar a saída correta e perfeita. Porque, assim como a estatística também não se propõe a dar o número exato na cabeça, ela te traz um range de possibilidades. Com análises estratégicas, é isso. E é claro que algumas escolas de inteligência vão dizer, cara, depois da recomendação estratégica, vamos pensar em como é que a gente deságua isso depois numa cascata para a função tática, pelo menos? Como a gente coloca na mão dos nossos gerentes o resolver disso, né? Então, funções que vão amarrar indicadores. Então, vamos ver como é que essa recomendação se amarra ao Balance Scorecard. E se ele entra numa função de BSC, eu já consigo entender como que cada área depois responde por aquilo. BSC... Que é o Balanced Scorecard, que é uma metodologia desenvolvida nos anos 90 pelo Kaplan e Norton, dois cavaleiros que perceberam que as empresas tinham seus indicadores, seus Key Performance Indicators, muito voltados cada um a si mesmo. Então era um negócio meio umbiguista, né? Eu vou resolver aqui meus problemas de supply chain. Vou resolver meus problemas aqui de picking. Vou resolver meus problemas aqui de preço. Será que eventualmente o problema de preço não está, de alguma forma, amarrado ao problema de compras? Né? E aí a gente fazer essa transversalidade entre os departamentos, o Balance Scorecard te ajuda de amarrar. É uma função que diz, a gente ensina isso também nos MBAs, mas olha, os indicadores deveriam estar amarrados em alguma das seguintes frentes. Resultado financeiro, satisfação dos clientes, processos inteligentes e aprendizado e desenvolvimento constante. O Balance Scorecard diz isso. Agora, perguntar o seguinte, né? Porque eu tenho certeza que muitos que ouvem isso e percebem a complexidade falam, mas isso não é para qualquer empresa. E a pequena empresa, o pequeno empresário ou o médio empresário, né, que tem equipes reduzidas, recursos reduzidos ou limitados, dá para aplicar? Sem sombra de dúvidas. Eu não vou ser leviano aqui e dizer que é igualmente aplicável, porque a grande verdade é que se você tem uma corporação com uma estrutura, o que eu chamei aqui de rede de inteligência, coletando e trazendo para centenas de stakeholders uma função de processual que cospe recomendações. Claro que isso é magnífico, funciona, etc. Mas o que o PME pode fazer de rotina de inteligência, né? É muito comum tomar decisão como o meu avô tomava numa PME. A experiência do dono e etc. e tudo mais. Só que mesmo o dono também tem inseguranças. Então, digamos que eu seja uma equipe e que eu nem tenho equipe nem de marketing, só eu. Eu-presa. Numa eu-presa, exatamente. E aí, essa eu-presa sabe que ela tem riscos. Uma das coisas que pode ser feita é, ao invés de eu tomar a decisão de maneira apressada, eu estabelecer algum momento do meu mês, do meu ciclo de negócio, onde é que eu vou avaliar onde eu errei, onde eu acertei, e colocar as coisas que eu sei, ainda que minha coleta seja enviesada por mim mesmo, em algum framework de análise. Eu, particularmente, sou muito apaixonado pelo jeito aqui na universidade que a gente ensina a matriz SWOT. A SWOT tem até o apelido jocoso, que é o Silly Way of Thinking, né? O jeito bobinho de pensar, que é como se ensina, infelizmente, na grande maioria das escolas, não só no Brasil, que é, SWOT, liste suas forças, suas fraquezas, oportunidades, ameaças. Cara, isso é uma baboseira. O que a gente precisa fazer é, deixa eu pegar só as coisas que já estão comprovadas que são verdadeiras, e não minhas opiniões, e o dono precisa ter esse olhar, o que é opinião dele, o que é fato. Quando ele separá-las, ele vai, aí sim, listá-las nos quadrantes, para daí cruzá-las. A gente ensina aqui a SWOT cruzada, por exemplo, em vários cursos nossos aqui da universidade. E aí a SWOT cruzada ela te diz, olha, vamos tentar combinar para ver quais são das nossas forças, aquelas que são realmente relevantes. Então tem força que, cara, exemplo, você vai trocar a fralda de um bebê. Você tem 3 filhos, certo? Trocou muita fralda na vida. Para trocar a fralda de um bebê não precisa ter força, certo? Não precisa ser o Schwarzenegger para fazer isso. Mas trocar fralda precisa de jeito. O fato de você ser muito forte
é relevante para outras coisas na companhia. Talvez para carregar a mala do bebê e a cadeirinha e não sei o que lá. Mas para trocar fralda, não. Então, será que eu tenho forças que, para algumas coisas que minha empresa faz, elas não são tão determinantes aí, sabe, críticas para o sucesso? É bom ser forte, mas não em tudo. Tem muitas ferramentas que vão te dizer isso. Cara, é bom ser forte, mas não em tudo. Eu não preciso destruir a minha concorrência em todos os atributos comparativos. Eu posso descobrir quais são os críticos. E só naqueles ser melhor. E nos demais eu posso até ser um pouco pior às vezes. Isso vai me dar espaço para ter margem de contribuição. A SWOT te diz isso, cara. Será que todas as forças são igualmente tão importantes? E mais do que isso, será que eu não posso depois cruzar essas forças que são efetivamente críticas para o meu negócio com as oportunidades que estão à mesa para eu tomar decisões só onde faz mais sentido eu ganhar? Isso não precisa de um time gigantesco. É reflexão. Eu vejo que o maior problema, muitas vezes, é que o empresário, né, da equipe e das empresas pequenas, médias, que têm poucos recursos ou recursos limitados, ele fica numa preocupação tão grande com o fim do mês, né? Sim. Que esquece que o fim do mundo pode estar chegando. Né? Tem essa máxima do mercado. Né? E o fim do mundo é justamente a mudança dos hábitos, a mudança das circunstâncias, do ambiente de negócios que pode estar levando o teu negócio a eventualmente desaparecer enquanto uma boa solução para o mercado e para os clientes. Né? Então, conseguir fazer esse momento de parada Tem que parar. é necessário, é essencial para a longevidade do negócio, mas é um desafio que a gente percebe muitas vezes que as empresas que não têm a capacidade de criar um núcleo de inteligência de mercado dentro dela, muitas vezes recaem nesse problema. Né? Eu acho que, Jean, vale a pena eu desambiguar isso. Eu disse uma vez, vou repetir. Não precisa ser uma área, pode ser uma rotina. Então, digamos que eu seja meu avô na padaria dele. E meu avô efetivamente tinha uma padaria em Campinas. Depois que eu rodei o mês, em algum momento eu vou ter que descansar. A notícia ruim que eu tenho é que o Brasil não é para amadores. Acabou a sua rotina, você não vai poder descansar ainda. Você vai ter que colocar mais algumas horas na sua rotina para fazer um balancete. Sabe o fechado para balanço? Uhum. E esse balancete é onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. E eu até brinco às vezes com os diretores aqui da Live University, a gente vai se encontrar de sábado, viu? Porque se não está cabendo na agenda, vai ter que caber. Se a gente não tomar essa decisão, não tiver essa inteligência, a gente vai rodar muito mais à toa. Sabe? Aí você está no deserto, vai ficar rodando? Não, tem que parar e olhar para cima, nem que seja de noite. A gente já falou sobre isso, Henrique. Será que dá para combinar isso com um ócio criativo? Assim? Não tenha dúvida. Cara, se você é empresário... Dá para misturar com algum ambiente até de relax, assim? Tem que ser. Tem uma coisa que o Henrique sempre fala, eu acho incrível, que é a gente tem que fazer o que a gente gosta, certo? Se você é empresário e você não gosta do que você faz, cara, dificilmente você vai ter sucesso. Faz o seguinte, desencana, vende para alguém isso aí e vai encontrar uma coisa que você gosta, porque o sucesso está atrelado a gostar. Se você gosta, provavelmente falar sobre isso no sábado não vai ser tão torturante assim. Especialmente se você não está fazendo a operação, que é aquela que te desgasta. Você vai ter que dar um jeito de encaixar. Eu lamento, não cabe. Não dá para fazer só em horas comerciais essa análise. E aí vai ter que parar num outro momento, num outro ambiente que seja, e ter esse carinho, sabe, esse respiro. Para mim isso é fundamental. Não tem como fazer isso só no working hours enquanto o cliente está te chamando, o fornecedor também. Sabe? Tem uma boa do Michael Porter, que é um artigo que ele escreveu lá em 1979, que ele chama de The Five Competitive Forces, as forças competitivas. E aí ele escreveu no doutorado dele esse artigo e ganhou muito sucesso, a gente ensina em muitas escolas, inclusive aqui na universidade. E aí ele diz assim, cara, esses 5 aqui podem acabar com a sua margem de contribuição. Dentre eles estão, aí ele lista os 5, eu não vou citar agora, mas ele cita dentre 5, 2, seus fornecedores e seus clientes. O seu cliente, por mais que seja um cliente leal e parceiro, ele está preocupado com maximizar sua própria utilidade. Utilizando aqui um termo bem economês, assim, maximização da utilidade é bem microeconômico. E do outro lado eu tenho os fornecedores, que querem maximizar o seu próprio lucro, porque eu lamento, eles são uma empresa. Assim sendo, você tem uma intrínseca relação com 2 que querem te espremer. Durante o fogo, tentando atender um e ser atendido pelo outro, você não vai conseguir ter espaço. A operação precisa reinar. Mas depois, tem que dar esse pause, tem que dar esse olhar e encontrar esse espaço para fazer essas rotinas, esses aparatos. Se você é pequeno, você vai ter que colocar na sua agenda, não tem jeito. Eu gosto de, quando você falou de encontrar essa pausa, e é muito louco porque você muitas vezes tem que encontrar em que momento você consegue fazer essa reflexão, né?
Cara, é muito louco, mas eventualmente, você pode estar correndo, pode estar, sei lá, fazendo alguma atividade, às vezes dirigindo e você pensando, focando. Mas o mais importante é você ter esse mindset, eu costumo brincar aqui, de encontrar o seu lugar na lagoa, né? Cara, a gente tá junto aqui e fala, legal, Canhão, qual que é o seu lugar na lagoa? De tudo que você faz aqui, qual que é o ponto que você fala, cara, aqui eu me sinto confortável? Sim. Aqui, porque cada um tem seu lugar, né? O sapo tem o dele, a mosca tem o dele, a borboleta, tal, a planta. Cada um tem o seu lugarzinho na lagoa aqui. Onde você se sente mais à vontade? E eu acho que você encontrar o seu lugar, ele te traz uma confiança maior. E quando você tem essa confiança, você cria automaticamente mais potência. E essa potência te traz mais capacidade de criar, de inovar, de segurança e tal. Eu acho que por aí vai. Então, é muito legal quando você está com o time, quando você senta e você tentar encontrar de cada pessoa onde ela tem mais capacidade de potência. Eu acho que isso que é o grande ponto, sabe? Sim. E a partir daí, as pessoas conseguem fazer essa... quando você fala que vai conversar num sábado, né? Deixa de ser um castigo para falar, Vira um ócio criativo. ótimo. Exatamente. Vou falar com pessoas que eu gosto, para falar de coisas que eu gosto, para ter novas ideias e tal. Eu acho que é muito mais nesse Eu me sentido. preocupo muito com aquele profissional que fala que não tira férias. Precisa dar uma desligada, né? Você precisa dar uma desconectada. E, na verdade, é aquilo que você falou. Mas quando você gosta do que você faz, você não se desliga. Você está pensando o tempo inteiro naquilo, mas de uma forma descompromissada, descarregada, de estresse, né? E que vai trazer uns insights. Então, normalmente, eu, quando volto de férias, eu volto cheio de gás, cheio de energia, com um monte de ideia, com projetos, porque é aquela pausa no dia a dia, né, que te permite fazer isso. Se você conseguir fazer isso pontualmente dentro da sua semana, né, fazer isso no sábado, no domingo, eu não consigo, porque eu trabalho de sábado, mas pelo menos no eu domingo. também. Né? Mas é importante a gente ir colocando esse espaço, né, esse momento de reflexão. Sim. Quer dizer que, então, isso é inteligência de mercado. Eu vou Sim, ficar sim, mais feliz ainda. Sim, você já faz sem saber. Você já é inteligente. Você já é um inteligente no mercado, é isso aí. Mas, Caio, acho que o grande ponto, quando a gente fala de inteligência, cara, vamos revelar um pouco a nossa idade aqui. Tá bom. Mas você fez o curso mais ou menos em que ano, você lembra? 2013, 14. Então, a gente tá trazendo aqui, sei lá, 8 anos de... Pô, ele era um menino, né? Era um leão em campo, amigo. De lá para cá, a gente sabe que o mundo se transformou muito e a própria área de inteligência se transformou muito. Né? Nós temos um conceito muito forte das empresas ter uma área, muitas vezes, de inteligência de mercado, inteligência competitiva. E hoje a gente percebe que grande parte desses conceitos de inteligência já estão enraizados pela empresa inteira. Ou pelo menos deveriam estar. Aconteceu algo parecido com o que a gente vem vendo com tecnologia, né? Os profissionais antigamente, poxa, peraí, eu faço meu sistema aqui, preciso de alguma coisa, eu chamo TI. Hoje em dia, quase todo profissional tem que ter um conhecimento lá de estruturação de dados, do que é uma API, do que é uma conexão, tal. Tem que, noçãozinha básica ali, sistêmica, tem que ter. Sim. A área de inteligência de mercado, aconteceu esse movimento também? Você enxerga ou ainda precisa? Nossa, cara, é interessante isso, porque quando a gente tem tanta gente interessada, né, em maximizar o próprio resultado, e a inteligência de mercado, de novo, né, o grande resumo é olhar para fora, responder a questões que tiram o sono, para que a gente tome decisões de maneira mais assertiva. O que nasce de ferramenta, aparato, publicação, iniciativa, ela pode estar com outro nome, mas no fundo são iniciativas que a gente engloba. Inteligência de mercado nunca foi área de vendas, que vendas é bem claro o que vendas faz, né? Nunca foi área de compras, que é bem claro o que ela faz. Nunca foi a área de TI, que é bem claro. Inteligência é uma área muito meio. É uma área meio que ela vai se invadir em outros departamentos e entender qual que é o seu problema. O que está tirando seu sono? No fundo, essa é a pergunta de ouro aqui. E ao fazê-lo, né, esse se infiltrar, você vai descobrindo que novos desafios precisam de novas coisas. É meio e transversal, né? Meio e transversal. Que é o papel do SNOP. Tem muito a ver com o papel do SNOP, né? O SNOP, ele quando se propõe como uma rotina de comunicação, né? Para a gente esclarecer que o plano mestre de produção, quando a gente fala de uma indústria, ou então a nossa mensuração... Desculpa interromper, Imagina. mas vamos aplicar justamente no módulo de planejamento comercial que nós temos as aulas de SNOP que fazem
essa conexão entre o planejamento comercial que nasce lá no desenvolvimento de produto, eventualmente na produção daquele produto, até a compra do produto, né? Sim. Com toda a área de vendas e execução dos planejamentos de campanha, portfólio de produtos e etc. e tal. Então, eu acho que é legal a gente abordar isso hoje, né, falando sobre esse papel e explica assim, para a audiência, né, o que é S&OP e como que a gente trabalha isso. Tá, isso é bem legal, porque a gente tem um módulo, né, de planejamento comercial aqui na Execom, e ele traz bem essa rotina, né, que é o S&OP, Sales and Operations Planning, então planejamento de operações e de vendas. Outras empresas, eu acho incrível a sopa de letrinha com as siglas, né? Já usam hoje o S&OE, que é o Sales and Operations Execution, que é além do plano mestre de produção ou compras, já vai no exercício trickle down, ele já vai cascatear até o que cada área vai ter que fazer. Aí tem aquelas que já fazem o CPFR, que é o Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, que é eu vou fazer esse S&OP em conjunto com os meus fornecedores e às vezes até com os clientes, se for uma relação B2B. Então, assim, no fundo, a gente está falando de vamos organizar a casa para a gente conseguir atender o que parece que vai ser a demanda. O exercício inteiro é esse. Eu tenho ali uma libra onde eu tenho que equilibrar as coisas. Eu tenho oferta e eu tenho demanda. E eu, enquanto empresa, tenho que ter condições de atender essa demanda. Do contrário, os meus níveis de atendimento, SLAs vão cair, eu vou estressar cliente, eu vou errar o OTIF, que é o On Time in Full, né? Os meus clientes fizeram um pedido no meu site e eu não consegui entregar completo ou entregar no prazo, e aí eu estresso, a experiência do cliente cai. Esse exercício de integrar a operação inteira, que é o Sales and Operations Planning, com esse monte de sopa de letrinha adicional, anexo, mas no fundo a gente está falando de equilibrar a oferta e demanda, ele precisa ser feito regularmente, é uma das coisas que a gente ensina no módulo, inclusive aqui no MBA de e-commerce da Execom, e esse exercício ele pode ser abrilhantado com práticas de inteligência de mercado. Porque imagine, eu fui lá e descobri que no meu forecast, né, meu planejamento, minha projeção de quanto eu vou vender, eu estou errando. E aí eu vou lá e vejo que eu tenho métodos estatísticos de previsão de demanda que não estão sendo suficientes para a gente conseguir acertar qual vai ser a quantidade vendida. Ou porque eu errei e comprei mais do que precisava e eu tenho dinheiro parado em estoque, que pode sim ser em depreciação, que pode ser de itens que têm shelf life, tem vida para acabar, ou porque são coleções diferentes. Então, assim, de vestuário, vou pior, de bens de capital, que é maquinário, até o que estraga mais rápido, vamos pensar em carne, em produtos de leite, perecíveis, eu vou ter uma melhor capacidade de fazer gestão do meu dinheiro se eu comprar certo e vender certo. E aí o S&OP vem com isso. Aí eu descubro que, a estatística não é suficiente para acertar. O que eu faço? Eu olho um ponto e falo assim, vamos criar um método estatístico ainda melhor. Esquece. Eventualmente, você esbarrou no máximo que a previsão matemática te permite. Eu vou ter que começar a fazer outras perguntas. E eu vou chegar em alguém e perguntar, o que tira seu sono? O que tira meu sono é que eu estou hoje fazendo aqui uma compra para tentar abarcar essas oscilações que eu tenho aqui e isso é um problema para mim. Aí o pessoal de inteligência de mercado vai mapear, o pessoal não, né? As rotinas vão mapear todo esse risco e dizer, peraí, e se eventualmente a gente dividisse esse risco com outros fornecedores? Vamos então criar alguma métrica. Quem são os fornecedores disponíveis? O que eles oferecem? Quais são os preços desses? Essas perguntas-chave são de inteligência. E aí, assim que eu tiver condição de criar para a empresa um plano B, ou um plano B linha, ou um plano C, ou plano C 2 linhas, que vai me trazer outras ideias de tomada de decisão, cada uma com o seu risco e benefício, eu gerei inteligência. Você quer dizer que, por exemplo, a gente está às portas aqui de uma Black Friday. Sim. Então, você quer dizer que a ideia seria colocar todo mundo numa mesa, as pessoas envolvidas na operação numa mesa, a gente conversar sobre uma operação, usar um modelo de forecasting, que aí a gente tem modelo estatístico para isso, Sim. certo? Mas a empresa provavelmente já deve ter algum modelo. Algum modelo deve ter, né? Nem que seja modelo. média móvel 3 meses. Assim, alguém vai fazer uma coisa. ou a média das últimas 3 Black Friday. Exatamente, 3 anos e vai que vai. Então, Sim. Mas eu acho que colocar todo mundo e tentar montar uma operação onde esse modelo vai ser o mais assertivo possível. Essa que é a ideia. Inclusive, Henrique, você descreveu quase que o que é o processo de S&OP. No S&OP, tipicamente, você tem reuniões mensais, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 1, às vezes 4, depende também da frequência e ciclo de negócio. Para algumas empresas fazem diário,
Então, tem a operação de e-commerce que ela é tão bruta, com alguns SKUs tão oscilantes e com tanta influência de precificação, de concorrência, que você tem que ficar fazendo essa reunião constantemente. Eu me lembro que durante a pandemia, muitas empresas, a área operacional fazia reuniões diárias. Diárias, quase todas elas, para a gente entender, poxa, sei lá, a gente tinha situações de, dependendo do carregamento, era preso no aeroporto, sabe? Tinha alguma situação que estava acabando e a previsão de demanda mudou completamente, né? Afinal de contas, o perfil de consumo mudou. Exato. Então, assim, muitas empresas fizeram reuniões diárias durante o S&OP. Sim, é claro que, até respondendo a pergunta anterior, que é, e aí, mudou assim, a forma de inteligência de trabalhar? Se a gente para pensar que o volume de informações também mudou, ele cresceu muito, e nem sempre eu vou conseguir juntar essa galera toda na mesa, convenhamos, é uma reunião cara, é muito caro você colocar esse monte de cabeça para parar, e aí, vou conversar. Então, às vezes, o trabalho, que eu estou chamando de inteligência como processo aqui, ele é alguém ficar permeando, coletando e tendo as perguntas-chave respondidas de tal maneira que, se tiver no caminho, deixa no piloto automático. Temos novidade? Chama para conversar. Cara, no fundo, é muito inteligência, né? Para pensar. Um girassol, ele tem uma habilidade de quando o sol está pendendo para um outro lado, ele segue. Não é exatamente isso que a empresa deveria fazer? Pô, se é isso, o que a gente precisa é ter a inteligência de um girassol, às vezes. Que é, percebi que mudou, vou refletir e reagir. Às vezes, as empresas têm dificuldade de entender o que é o sol, né? É verdade. É Tanto verdade. o OKR, né? Vou seguir qual? É o Exato. faturamento apenas, talvez. Exato. Às vezes são tantas referências que confundem, né? Então, até essa clareza de onde está o sol, que é obviamente que a estratégia de customer centricity, né? O foco na experiência do consumidor, entender claramente que o tempo inteiro nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos vendendo filme de revelação, nós estamos eternizando momentos. Exato. Né? Ou seja, concentração na solução, talvez esse seja o principal sol, ficar direcionando isso o tempo inteiro. Né? Esse é uma... Assim, claro que muito das teorias de administração, elas se reciclam, né? Eu gosto de tirar um pouco de sarro. Eu acho que eu posso fazer isso porque o Philip Kotler, ele já tem um nome gigantesco, né? Mas quando ele lança o 4.0, para mim é assim, nossa, Kotler. Então, e o Kotler está dando aula ainda. Ainda dá aula, um negócio incrível. Em 1979 ele estava escrevendo artigo. Exato. O Kotler é um puta do exemplo. 3 anos atrás ele estava escrevendo artigo e ele ainda dá aula. Ainda dá aula. Incrível, assim, incrível, tal. Só que, cara, em algum momento você vai estar falando mais do mesmo. Nem todo mundo é o Einstein, assim, sabe? Que o Einstein se questionava até o fim da vida dele se ele tinha razão, assim. Esse, para mim, é um cara curioso até o fim. Às vezes, as pessoas aproveitam momentos... Eu não estou acusando o Kotler aqui, não, tá? Estou dizendo que é curioso e talvez uma ótima analogia para o que acontece com o mercado. Nominhos novos para dizer coisas que já existiam nascem e a galera está vendendo livro isso, etc. E parece que, no fundo, a gente está falando a mesma coisa. Não é? Tem formas novas, mas o Customer Centricity, para mim, não é uma dessas. Claramente, Customer Centricity é um negócio que está vindo para ficar, que muda bastante, que não é a mesma coisa que dizer o cliente sempre tem razão, que é aceitar que eu tenho metodologia para provar para ele de que ele precisa de uma coisa que ele não sabe, que ele traz um arcabouço de iniciativas e mensurações, que é, sim, um outro patamar do porquê a empresa existe. Porque se você voltar para os anos 80, ele vai dizer que a empresa existe para dar lucro, cara. E não é verdade. A gente não aceita mais essa definição. A isso gente mudou. Existe para atender essas necessidades e desejos. Exato. E a gente, quando tem isso muito claro, com a solução que a gente oferece ao mercado, a gente é capaz até de demitir clientes que não nos interessam. Exatamente. E dava lucro, hein? E o cliente dava lucro. É dizer não. Esse saber dizer não, inclusive, que bom, vai te dar espaço para pensar, menos horas dedicadas a essa roda que gira no deserto e não faz nada, não sai daquela terra, para depois pensar em que cliente que eu quero. Inclusive, quando a gente fala de Customer Centricity, tem muitas reuniões de S&OP de empresas onde eles usam como um principal fator de avaliação a satisfação do cliente. Sim. Muitas das vezes, o fato de avaliação do cliente acaba sendo um principal fator. Eu digo, por exemplo, a gente fez uma visita com o pessoal lá na Print, eles levam para o S&OP deles o Reclame Aqui. Então, eles consideram os fatores de comentários dos alunos lá como para reunião de S&OP, onde coloca toda a operação abaixo. Sim, inclusive essas visitas técnicas estão sendo fabulosas. Eu achei massa demais quando os alunos da Execom foram para a VTEX. Sei que o Jean tem mais visitas no pipe, né, Jean, para fazer acontecer. E eu acho isso um diferencial incrível para o MBA, que é você sair um pouco do ambiente. Ainda que aqui na live a gente tenha esse carinho gigantesco
de ser realista, de conectar com o exemplo dos alunos, mas ver uma operação cabo a rabo e fazer conexão com os módulos, para mim, vale ouro. E semana passada fomos à visita técnica na Print e amanhã visita técnica no iFood. Sim. iFood. Estaremos lá. Então, isso tem realmente o grande diferencial do MBA da Execom, da Live University, são essas conexões com o mercado, né? Ver na prática o que está acontecendo. Sim, perfeito. E tem mais por aí, né, Caio? Tem mais por aí, a gente tem algumas empresas no pipe, então Natura está em conversa. Colocar grandes nomes na mesa agora você vai falar, depois o pessoal vai te cobrar aí. Como a Natura está muito já on the go, assim, eu vou falar. Então pode mas cobrar aí, ó, caio.montaguinier@liveuniversity.com, cadê a visita na Natura? Pode cobrar. Mas, Caio, é curioso porque você tem a sua formação em economia, né, na Unicamp, e depois, agora você está em curso, né, um mestrando. Sim. Eu tenho, além de ter a graduação, tenho a minha pós, meu MBA aqui na Live University mesmo, em inteligência de mercado, né? E, claro, assim, a gente nunca para de estudar. Então, depois eu fui fazer capacitações em estatística, entender ferramental e etc. Mas eu estou em curso, sim, um mestrado em economia na GV e também uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação, que é um pouco do que eu vivo aqui, né? Mas, ser curioso custa, tá na hora da vida, assim, cara. E fora isso, está inscrito no intensivo em e-commerce. Hoje eu sou aluno. Já perdeu a minha primeira aula. Perdi a primeira aula. Tá falando sério? Cara, juro, eu me inscrevi porque eu acho que eu tenho que saber mais sobre e-commerce. Recomendo a todo mundo que está ouvindo aqui que não fez a capacitação, nosso intensivo, né, aqui em e-commerce na Live University. Eu sou seu colega de sala. Se você está inscrito nessa turma vigente agora, é que esse podcast vai ao ar quando será, hein? Eu acho que já vai ter acabado, eu acho, a turma, nós né? temos um pipe, vai estar no meio. A gente tem um pipe de mais 3 capítulos para serem lançados. Então tá bom, a gente vai se encontrar no Alumni. Quem está acompanhando a gente no futuro não sabe que a gente está no dia 23 de setembro, é isso? 22 de setembro. 22 de setembro de 22. Mas deve sair esse capítulo ao ar 23 de outubro. Mas é gostoso, tá? Ser aluno de muitas coisas ao mesmo tempo é gostoso, é prazeroso. Algumas mais prazerosas do que outras. Então, igual você ler vários livros, né? Eu sou desses. Acho que tem que ler. Só a recomendação que eu dou é não leia 2 livros técnicos ao mesmo tempo. Não. Leia, então, um que seja um romance histórico, um literário e um técnico. Lê 2 técnicos ao mesmo tempo e embala. Normalmente é um técnico, um literário, um em inglês. Assim, eu costumo ir lendo aos pouquinhos os livros, eu fico com 3 livros ao mesmo tempo. Fora os podcasts, né? Eu tenho usado muito de podcast agora para praticar espanhol. Então, para mim, é fundamental o podcast entrar numa outra categoria que não a leitura física, né? Ainda que seja no Kindle. Que legal. O podcast é uma maneira contínua, vibrante de você continuar os ensinos. Se aprende muito ouvindo as experiências. Eu sou um consumidor ávido de podcasts. Você sabe, Jean, que eu gosto tanto de podcast, cara, que há muito tempo eu já ouço podcast, coisa de, 10 anos, quando nem se falava muito, na cassete, assim. Começavam os podcasts e tal. Mas eu corro, né? E eu corro maratona, então, faço uma maratona em 4 horas, eu costumo usar 3 horas e meia de podcast e só meia hora de música. Capítulo do Flow. Um capítulo do Flow. O Flow normalmente é muito longo, mas eu gosto de um podcast de 1 hora, sabe por quê? Porque dá exatamente o tempo que eu faço uns 10 quilômetros. Olha então eu sei que corre bem. 3 quilômetros, tal, já deu 30, tá no finalzinho, curtinho, e aí eu vou pro meia horinha de música. Então, sou um ávido consumidor. Agora, Caio, é interessante, né, cara, que quando a gente fala de estudar vários temas, ir para várias frentes e tal, a gente tem um desafio muito bacana aqui, que é a gente lidar com diversos temas para montar os módulos e como é que encaixa e como é que a gente, a gente sai de um tema onde a gente fala... os temas mudam muito ao longo do dia, né? Sim. Conta pra gente como é que é a sua rotina de, ao longo de um dia, com aquelas 1000 abas que você tem, sair de diversos temas constantemente ao longo do dia e conseguir rodar isso e fazer funcionar, cara. Cara, eu aprendo muito com o Henrique, na verdade, que fez a pergunta agora, a me organizar, porque virar chave é um negócio que consome muita energia, né? Eu estou aprendendo agora, eu não me sinto um expert assim, no como viver como eu vivo. Assim. Primeiro que eu não recomendo, particularmente essa característica minha, de ficar transitando em muita coisa ao mesmo tempo, porque é muito consumidor de fosfato ficar trocando de assunto, né?
E aí esse acionamento ele é perigoso. Mas desde que você tenha planejamento para ir virando de página efetivamente, que é o que eu desejo para mim em 2022 ainda, ser um pouco mais parecido com o Henrique, que é troquei de assunto, fecha a porta. Quando eu for voltar ao outro assunto, eu volto. É que eu sou um cara muito solícito, sabe, Jean? Eu fico, você deve ver na minha mesa ali, os assuntos vão caindo curva de rio, assim. Eu acho que isso é perigoso, não recomendo isso. Mas se você conseguir ser um pouco mais como o Henrique, que é virar capítulos, eu acho que é ter uma perspectiva Abrir caixas, né? Fecha essa caixa, Isso. abre essa caixa, funcionar como o cérebro do homem. A gente está precisando de mais... o multitask é perigoso, cara. Multitask é só mulher que é capaz. Mulher é capaz. Eu não vou entrar numa quebra de divisão de gênero, assim, porque eu acredito que as pessoas têm no cérebro tanto o lado feminino como o masculino. Eu acredito muito nisso, né? Que ao longo da vida a gente pode desenvolver o nosso lado feminino e masculino, mas que em alguma égide, provavelmente uma organização em começo, meio e fim, e pelo menos objetivos sem loopholes perigosos, sabe? De eu ter que voltar raciocínio. Um bom exemplo eu muitas vezes estou montando uma planilha, que nem agora, eu estou montando uma planilha de um processo decisório chamado Vroom, Yetton, Yago, que é um método bem legal para você saber, depois a gente pode escrever o Vroom, Yetton, Yago para a galera descobrir lá, mas eu estou criando uma automatização dessa planilha em Excel. Tem que usar VBA, é um caos. Cara, isso é altamente fosfato analítico. Daqui a pouco eu tenho que falar com um professor que está chateado que alguma coisa do material não refletiu o que ele imaginava. Aí é soft skill no limite. Para depois, como disse o Henrique, discutir a taxonomia de um módulo, de um MBA ou de uma pós em compras. Que a gente Então, são gavetas bem diferentes e que vão exigir skills bem diferentes. Eu acho que a primeira recomendação é ser o Henrique Gasperoni, que é, cara, separa as coisas em caixa e coloca na tua agenda e respeita a tua agenda. Isso acho que é muito importante. E, em segundo lugar, também entender que as entregas têm limite. Não dá para resolver tudo de uma vez só. Tem coisas que merecem planejamentos em sprints. Acho que, nesse sentido, Henrique, eu estou respondendo basicamente o que você está me ensinando. Que é, cara, entrega em sprints. Organiza a vida, cara. Porque, Jean e Henrique, talento não é o suficiente para ter entregas de alta performance. Mas não é mesmo. Se fosse, cara, a gente tinha um monte de gente talentosa dominando o mundo. E não é assim que funciona. Organização é fundamental. E eu tenho um azar que o Alex, o nosso diretor educacional, também tem, que a gente resolve muito bem as coisas sob pressão. E, cara, você contar com esse benefício cria problemas. O Henrique me deu um feedback construtivo / negativo recentemente, que foi: eu queria que você não soubesse resolver isso. Porque pelo fato de você saber, você mergulha e você vai lá e resolve e larga tudo para trás. Se você não soubesse resolver isso, ia dar um outro jeito. Só que você sabe. Às vezes o talento atrapalha, cara. Então acho que a recomendação não confie só no seu talento. Também tenha disciplina. E eu estou aprendendo a ter disciplina. E o tempo voou, né? Agora me fala uma coisa, Caião. O que você está lendo agora? O que você está mais estudando agora? Se é que tem tempo para isso. Cara, né? eu estou lendo um livro da metodologia de Box Jenkins. É um livro de 1970 sobre o modelo ARIMA, modelos autorregressivos integrados de média móvel. Eu peguei um livro no original, fui buscar com um amigo que está fazendo mestrado na Inglaterra. Consegui o livro original, a capa de, cara, sei lá quanto, deve ser uns 40 anos aquele livro. Estou lendo isso aí de cabeceira. E também tô bem nerd agora, cara. Tô curtindo um pouco de mundo de jogos de tabuleiro, cara. Então, esses são os dois cais, assim. Atualmente é isso que eu tô fazendo. Além de pai do Antônio. Ah, sim, eu tenho meu filho. Mas com o meu filho, nossa, se eu tivesse que colocar alguma coisa que é estudo com o Antônio, é música. Eu tenho o meu piano à disposição em casa, e toda vez que ele chega, ele vai correndo pro piano, já pede meu colo, não sei o que, a gente toca junto. Demais. Então eu vou de mão esquerda, ele de mão direita, naturalmente que ele tem 1 ano e 8, então a fotografia que eu brinquei, né? Ele toca num tempo, num ritmo e num tom, e eu toco em outro, mas a gente tá se entendendo ali. É isso. Show de bola. Caião, a gente encerrando agora, eu só queria pedir uma dica para você, cara. Tá bem? Você como um cantor de rock, fã de rock, inclusive tá com a camiseta lá, esteve no sim, Rock in no Rock Rio in e tal. Rio, sim, eu queria saber que música que você indica pra gente colocar aqui na nossa playlist, cara. Cara, que delícia poder ouvir isso. Bom, tomara que ela entre pra playlist depois, tá? Não, está aqui, já está entrando agora. Mas quero saber uma bacana, cara. Diga aí. Tá bom. Ó, é uma música sobre não se levar tão a sério. Ela é de uma banda chamada Crobot. É como se fosse robô, só que com C na frente. Tá. E a música chama Low Life. Crobot Low Life. Crobot, é a primeira deles, com 15 cara. milhões aqui. Essa daqui? Essa aí. Está aqui na nossa playlist. Olha que honra. Coloquei uma música na playlist. Curti aqui. Não, to playlist aqui tá colocada. Qual o nome? Crobot? A banda é Crobot. Crobot, né? Low Life. Low Life.
Vida cachorra. É isso. Muito bem, tá colocado aqui, Caião. Beleza, é isso aí. Caião, muito obrigado pela sua presença, né? Presença está aqui todo dia, né? Mas por ter aceito o nosso convite, participar conosco aqui no Execom Talks. A gente conta muito com você, os alunos gostam muito da sua participação, então vou deixar aqui um caderno do e-commerce para Vou me organizar melhor por conta desse caderno, cara. É meu sprint semanal aqui. Uma parte aqui. A minha irmã, ela tem vários cadernos, né? E aí uma vez a psicóloga falou assim, sabe por quê? Para você achar que não tem tanta complexidade, você criou um caderno para cada. Ou seja, a caixa para parecer que a coisa é mais simples do que ela é. Então, às vezes, é um segredo. Você tem um caderno para cada tema, de maneira a você diminuir, pelo menos, o caos. E quem quiser bater um papo com o Caio, a gente vai deixar o LinkedIn dele aqui na descrição também. Isso. O meu LinkedIn do Jean também estará aqui. E quem quiser trocar uma ideia com o Caio, aproveita e pede para ele mostrar o OneNote dele também. Nossa, meu OneNote é meio caótico ali. Aprendi a usar o OneNote com ele. Ah, é? Sou um mero aprendiz. Tem o OneNote aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? A câmera não vai deixar mentir, ó. O OneNote funciona, é verdade. E é isso aí, gente. Então, nos veremos no próximo episódio do Execom Talks. Nos siga no YouTube, nos siga no Spotify, em todos os canais aí de Os streaming, agregadores. Estamos lá em todos. Galera que curte, que tá gostando do nosso conteúdo, curte, compartilha lá para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais. Fechado. Valeu, Caião. Valeu, obrigado, pessoal. Caião, forte abraço e até a próxima. Até. Você está ouvindo o Execom Talks.